Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Juliana Girão e esse é o Urbicast, o podcast da Urb News. Aqui, a notícia te acompanha aonde quer que você vá. No episódio de hoje, nós vamos encerrar a série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza. A gente recebe hoje, aqui nos estúdios da Urb News, o prefeito de Fortaleza e pré-candidato à reeleição pelo PDT, José Sarto. Também participam desse episódio os jornalistas Marcelo Teixeira e Eduarda Pessoa. Peço que deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe esse conteúdo para que ele possa chegar a mais pessoas. E, é claro, não deixe de se inscrever no nosso canal. Prefeito, muitíssimo obrigada pela sua participação, por ter vindo, ter aceitado aqui o nosso convite. Eu que agradeço. A gente está encerrando uma série de entrevistas, né, com os pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza e encerramos hoje com a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço a gentileza e para mim é um privilégio estar aqui com gente jovem reunida. Agradeço também aos colegas, Marcelo e Eduardo. Mais uma vez, estamos juntos aqui, Obrigado, batendo esse papo. Timaço da Urb News. Urb News. Parabéns aí pela equipe. Obrigada, prefeito. E vamos começar logo aqui quebrando um pouquinho aqui do gelo. Uma parte divertida da história, que é lhe acompanhar nas redes sociais. Tá. Agora. Sarzoeira. Sarto Zoeira. Eu queria saber como é que o senhor está se vendo, assim, nessa nova linha editorial, vamos dizer assim, das suas redes sociais. Como é que tem sido gravar? E se o senhor tem visto algum resultado no sentido de aproximação da juventude? Enfim, como é que o senhor está vendo esse momento aí? Tá, eu vou me socorrer aqui do Gonzaguinha, né? Para ser um eterno aprendiz. É aprendendo essa linguagem nova que a gente tem com as redes sociais e com essa tribo, essa galera, que eu preciso embalar a minha mensagem, não no modelo old school, mas no modelo mais moderno. Então, eu acho muito legal. Estou me sentindo super confortável. É divertido. Tá à vontade de gravar? Divertido. Muito divertido. Muita vontade. É muito divertido. Tem coisas que eu estou aprendendo agora, porque essa é uma linguagem mais moderna, né? Essa tribo mais jovem, né? Tem uma que eu aprendi lhe assistindo. O Hit Track. Isso. Hat Trick. Explica aí esse hat trick vai vir de que maneira esse hat aí trick, na gestão Sarto? Vai vir proporcionando um combo, que são vários equipamentos e várias ações de política pública num determinado local. Então, a gente consegue realizar, por exemplo, lá no Ancuri, Pedras, uma divisa lá, a gente entregou 2 escolas de tempo parcial, 2 creches, uma horta comunitária, a gente entrega um pacotão. Né? E toda vez que a gente faz uma política como essa, a gente tem direito a pedir uma música. Aí vem o receba. 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 Então tá à vontade. Então vamos ver mais conteúdos aí nesse... É importante também a gente perceber o conteúdo, né? A forma e o conteúdo, né? Porque a gestão, nós temos hoje muita coisa para mostrar, muita coisa, inclusive que eu não tive a oportunidade nem de estar presente quando da entrega, porque a agenda foi muito complicada de uns meses para cá, muita coisa para entregar, muita coisa que eu vou entregar sem estar presente, mas adequando a linguagem moderna com o conteúdo que a gente tem, né? Tentar suavizar, dar mais leveza nessa linguagem, dessa interlocução que a gente tem com a população. Prefeito, pegando aí um gancho da sua fala, muita coisa para inaugurar, né, nas últimas semanas, nos últimos meses. Porque, assim, até uma crítica que as pessoas, né, falam no ano eleitoral é que vem inaugurar, aquela coisa toda. O que acontece, assim, para realmente ter esse acúmulo de inaugurações, né, de entregas? Por que isso acontece? Tá. Juliana, eu acho que as pessoas ainda precisam se lembrar que eu assumi em 2021 e 2022 em plena pandemia do Covid-19. Foram 2 anos que, além de retirarem muitas vidas de pessoas queridas, destruiu a economia. E eu tive que primeiro cuidar
para que todo mundo tivesse a oportunidade de ter vacina. Eu não sei se vocês lembram, mas o tripé que eu repetia sempre, que era a minha missão, era vacinar todo mundo, voltar às aulas com segurança e rearrumar a economia. Nesses 2 anos, 2021 e 2022, eu passei rearrumando a casa, combatendo a pandemia, liderando para não faltar vacina aqui em Fortaleza, abrindo postos de vacinação e, ao mesmo tempo, rearrumando a economia. Então, é por causa disso que a gente pôde, paralelamente a isso, a gente estava trabalhando, combatendo a pandemia e ampliando projetos, né? Porque nenhuma obra pública, ela nasce assim com estalar dos dedos. Primeiro tem que ter projeto, depois você faz o orçamento, depois licita, depois executa. E tudo isso decorre um tempozinho. E nós, olha pelo volume de obras que a gente está entregando, o censo, eu diria assim, para você ser justo, ninguém conseguiria fazer isso se não tivesse um planejamento. Nós fizemos muito planejado. Nós estamos entregando mais creches do que eu havia me comprometido, mais escolas do que havia me comprometido. Estou dando passe livre, que não era objeto da minha plataforma de campanha passada. Estou entregando remédio em casa. Então, tudo isso, planejamento. Qual o balanço que o senhor faz, assim, está entrando na reta final, né, desse primeiro mandato, qual o balanço que o senhor faz desse mandato? Tá. E uma outra coisa, uma outra pergunta, né, assim, às vezes há uma cobrança, né, com a marca, né, daquele prefeito, o que o senhor imagina deixar como, nessa primeira gestão, como marca da sua gestão, assim, como Juliana, legado? Olha, aqui em Fortaleza a gente já começou um processo de mudança e essa mudança ela não pode parar. Fortaleza é hoje a maior economia do Nordeste. Fortaleza é hoje a melhor educação do Brasil. Não era assim há 12 anos atrás. Isso por conta de um programa e um planejamento sério que fizemos e realizamos. Então, essa mudança ela não pode parar. A gente está dando escola de tempo integral para o filho do pobre. Nós estamos oferecendo super creches, já entreguei 33 super creches. Nós estamos dando passe livre estudantil, que para muita gente, por incrível que pareça, o passe livre estudantil significa mais comida na mesa. Porque não é nada mais uma família como a minha, que nós éramos 8 irmãos, a gente gastaria todo dia R$24 para ir e voltar. Você imagina, no mês, você iria utilizar mais de 30% do salário do meu pai, no caso, era um salário de contador. Em transporte para as crianças irem para a escola. Ou significa comida na mesa. Então, essa mudança que a gente está fazendo em Fortaleza, ela precisa continuar. Mudança na qualidade de vida das pessoas, fazer de Fortaleza um local que é destino turístico hoje nacional e internacional, maior economia do Nordeste, a capital que mais gera empregos do Norte e Nordeste, a educação melhor do Brasil. Não era assim há 12 anos atrás. A gente tem que lembrar tudo isso, porque qual é o prefeito de capital que já realizou 90% do que se comprometeu? Não tem nenhum, só o prefeito de Fortaleza. Eu já realizei 90% do que eu havia me proposto a fazer quando candidato. Já entregamos 90%. Tenho mais 6 meses para entregar 10%. E quando o senhor fala em 12 anos, obviamente é remetendo também à gestão... A gestão do Roberto. Do Roberto Cláudio, que foi muito bem avaliado quando ele entregou o cargo. E deve ter sido também uma responsabilidade muito grande, né? Receber de um prefeito, gestor fantástico, de um gestor que terminou bem avaliado, né? Assim, aumenta a régua de cobrança, vamos dizer assim. A gente diz no linguajar, aumentou o sarrafo, né? O Roberto, ele deixou as bases para que eu pudesse catapultar essa gestão, para que eu pudesse impulsionar essa gestão. Por exemplo, eu falando em educação especificamente, hoje nós somos a capital que tem o maior percentual de escola de tempo integral do Brasil. Somos a primeira capital brasileira que alfabetiza na idade certa. Isso tudo eu consegui porque o Roberto deixou as bases para que a gente conseguisse isso. Eu tenho até um número aqui. O Roberto Cláudio ele tinha 66% de aprovação no final do segundo mandato dele. Aí o senhor, pelo Instituto Paraná, em abril, 43,1%. Aí eu pergunto... qual o papel de um segundo mandato nesse sentido, assim, para melhorar o desempenho numa avaliação? Tem coisa que realmente fica para um segundo mandato, para gerar esses
esses números ao final? A gente tem muitos desafios, basicamente com a saúde pública, porque eu, como médico e médico do Sistema Público de Saúde, eu conheço muito bem a intimidade da questão da saúde pública. Nós temos muitos desafios. Mas veja que, mesmo assim, eu não diria que está tudo perfeito, não está. Mas Fortaleza está no caminho certo. Veja que nós estamos construindo uma rede de atenção básica. Eu já entreguei 13 postos de saúde, contratamos 6 carretas que são postos móveis. Nós vamos entregar mais 5. Eu vou entregar 24 novos postos de saúde. O Roberto, que é o maior prefeito da história de Fortaleza, em 8 anos entregou 22. E eu, em 4 anos, vou entregar 24. Olha a diferença. Está superando o antecessor. E, assim, realmente é um desafio. É porque o Roberto foi um prefeito inovador, por exemplo, a questão da mobilidade urbana. O Roberto quem começou, mas nós ampliamos. Fortaleza hoje, por exemplo, é a cidade brasileira que já se equiparou a Bogotá. Hoje o modal bicicleta, aqui do Brasil, nós somos a capital que mais evoluiu em termos de política viária para ciclistas. Né? Então, tudo isso está dentro de uma lógica programática que o PDT tem para implantar no Brasil, e Fortaleza é um exemplo de sucesso disso. Voltando só um pouquinho para a saúde, o senhor mencionou, né, o senhor é médico, o Roberto Cláudio também, e o senhor foi eleito no ano da pandemia. Exatamente. Né? Então, havia realmente um clamor mesmo da população nesse sentido, né, de ser uma pauta muito importante. Né? E eu queria falar um pouquinho dessa área da saúde, mas também puxar, né, que a gente recebeu outros, né, pré-candidatos, os demais pré-candidatos aqui à prefeitura, e uma das críticas foi justamente a questão da saúde, né? Muita crítica em relação às filas, para cirurgia, para exames, e o que tem sido feito nesse aspecto em Fortaleza? Tá, nós já estamos com um programa de redução de filas para cirurgia. Veja o caso das cataratas, que nós já conseguimos. Agora, veja, quando a gente fala em zerar a fila nunca zera. Porque, na medida que a gente resolve o problema de uma parcela de pacientes, entram no sistema outros pacientes. Por exemplo, com esses postos que eu falei que a gente já entregou, nós vamos consultar pessoas, um total de 300 mil pessoas por mês que a gente vai consultar. Essas pessoas tinham que ir para outros postos de saúde. Nós estamos indo buscar a doença, nós estamos procurando problema para a gente. Mas é assim mesmo. A fila, o que a gente tem que ter é uma espera razoável, um tempo razoável que decorre desde o diagnóstico até o tratamento. Aí, porque haverá doença, é estatística, sempre haverá fila, mas nós já temos programa de redução de filas para exames laboratoriais, exames de imagem. Já fizemos parceria com a iniciativa privada, estamos reduzindo, por exemplo, ressonância magnética, tomografias, ultrassom, a gente está reduzindo bastante. E vamos reduzir para que fique em níveis toleráveis de espera. Entre diagnóstico e tratamento, não decorrer mais de um mês. Beleza. Outro assunto também que veio muito à tona nessas últimas entrevistas, que eu acho que é importante a gente retomar aqui, né? É a questão da periferia de Fortaleza. Né? Não lembro qual dos pré-candidatos... Capitão Wagner. Falou que só pensa na beira-mar, algo assim, não foi? Que Fortaleza hoje é governada antes da 13 de maio para depois da 13 de maio. Eu acho que o Wagner tem andado pouco da periferia. Basta ele andar, por exemplo, do Raquel de Queiroz, na Lagoa de Messejana, no Parque do Mundubim, na Lagoa da Alpaia. Toda essa periferia. Vá lá no Janguruçu, onde nós fizemos uma avenida com um programa chamado Meu Bairro Empreendedor. É 1 quilômetro de avenida totalmente requalificada. Pega o polo gastronômico da Vajota, dá de 10-0, chama-se Boulevard 3. Pode ir lá que você vai ver, um movimento da economia local. É 1 quilômetro de extensão que tem comércio do lado direito. Em qual bairro? No Janguruçu, onde era o antigo aterro sanitário. Tem uma avenida lá que eu entreguei há poucos dias, acho que está com um mês. Mas você, chegando lá, se você filmar e se botar aqui na rede social e perguntar que bairro é, ninguém vai dizer que é Janguruçu, ninguém vai dizer que é São Cristóvão, mas é na periferia. A Lagoa de Messejana, investimos 14 bilhões lá, coisa mais linda do mundo. A Lagoa do Alpaia, investimos 20 bilhões lá,
coisa mais linda do mundo. O Titezinho, que hoje eu fui visitar, nós estamos com em torno de 50% da obra concluída, estamos investindo 20 milhões lá. Vai lá no Palmeiras, estamos investindo 240 milhões só nessa infraestrutura, toda ela, 92% do orçamento da prefeitura está na periferia. É só ir para a periferia. Se você for na periferia, você vai ver. Mas por que é que o senhor acha que os outros eles usam esse argumento de que Fortaleza está sendo governada hoje só pra... Completo desconhecimento da periferia. Tem candidato aí que se você soltar e tirar o celular, ele não volta para casa. Ele não conhece a periferia, não conhece Fortaleza. E eu cito aqui, pode sortear. Fortaleza tem 121 bairros. Sorteie e pode ir em qualquer bairro. Eu faço um desafio. Não tem um bairro da cidade que não tenha impressão digital da prefeitura. Pode sortear. E o maior investimento, 92% do nosso orçamento, está na periferia. Um outro ponto também para a gente trazendo aqui, né, as questões que vieram, já que a gente está encerrando a série, a gente faz o balanço geral, né, assim, em relação à segurança, né, quem esteve agora por último aqui no último episódio foi com o Evandro Leitão, né, pré-candidato do PT à prefeitura, e ele falou que falta, né, esse alinhamento com o governo do estado entre governo estadual e municipal, e que essa falta de alinhamento prejudica, né, assim, a entrega para a população e até mesmo essa questão da segurança, porque que hoje as câmeras da MC não estão integradas com a do governo do estado. Olha aí. Levantou essa questão aqui. Pois olha, o candidato ou pré-candidato devia se inteirar mais dos problemas. As câmeras da MC, todas elas, são integradas com a Polícia Militar. Ele desconhece isso e desconhece até o governo que ele serve. Todas as câmaras da MC, e olha que eu inaugurei recentemente o Centro de Comando e Controle de Vídeo Monitoramento. São 7.000 câmeras na cidade, todas elas, pré-candidato, interligadas com a Polícia Militar. Todas elas. O alinhamento que a gente tem que ter, Juliana, é com o povo de Fortaleza. Por exemplo, quando ele, acho que equivocadamente, fala sobre alinhamento, ele confunde alinhamento com subserviência. Eu estou aqui para defender a população de Fortaleza. Por exemplo, o IJF atende metade da população no interior do estado. E o governo do estado só dá 2% do custo anual do IJF. 2%? 2%. Nós investimos lá por ano. Quando eu digo investir, é porque a gente investe mesmo. E nós vamos continuar investindo. 778 milhões, eles dão 6 bilhões por ano. O governo federal dá 28 bilhões. É uma conta astronômica, é conta né? astronômica. Assim, a do IJF. E a gente atende metade da população no interior do estado. Então, acho que há um pouquinho, para ser generoso, de desconhecimento da matéria. Todas as nossas câmaras, elas são interligadas com a Guarda Municipal, com a MC, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Inclusive, no nosso centro de operação, de comando, tem lá um local reservado que está lá a Polícia Militar, o pré-candidato tem que saber, e a Polícia Civil estão lá com a gente. Está tudo interligado. Agora, senhor prefeito, o senhor reconhece que ainda assim há uma necessidade de alinhamento para a efetivação de políticas, para também, assim, isso chegar na população... Alinhamento no sentido de diálogo? De diálogo, isso. E não necessariamente de... Troca de farpas. Não, né? mas assim, não necessariamente de alinhamento eleitoral, político, assim, partidário, mas assim, alinhamento no sentido de um diálogo que seja para a efetivação de políticas, e para isso chegar para o cidadão de forma harmoniosa, assim, quem vê Claro. o que todos alegam é que quem perde é o cidadão com essa Claro. com essa briga. Então, assim, o senhor reconhece essa necessidade e, em um eventual segundo mandato, pretende, aí sim, né, ampliar esse diálogo com o governador? Porque até o momento isso tem sido postergado, né? Mas... Na verdade, não porque eu não tenha tentado. Eu já tentei várias vezes, tivemos uma reunião só. E veja que desde o início deste governo, o que houve foi corte de verbas para a Prefeitura de Fortaleza, transporte público. Até o governo anterior o governo do estado ajudava no transporte público. Deixou de ajudar, e isso nós estamos falando em 4 milhões por mês. Bote aí 1 ano e meio, você vê o que a gente deixou o que o transporte público deixou de receber do governo do estado. Houve corte da verba da saúde. Então,
o que eu acho que tem que haver de quem quer que seja que esteja a governar uma cidade, um estado, uma nação, é compreender que eu sou prefeito de todos. Eu não estou aqui para defender meu partido. Então, eu estou aqui para governar para todos. Então, alinhamento é no sentido de procurar... Eu estou defendendo Fortaleza. Quando, por exemplo, ele corta um recurso, eu vou e reclamo que está faltando estatura de governante para quem está governando. Porque quem está no exercício do governo tem que entender que é governo para todos, é governador de todos, é prefeito de todos, e a gente precisa alinhar no sentido de ajudar. E como é que a gente ajuda? É com parceria, não é discurso. É com projeto, é com parceria, é com recurso, é trabalhando juntos. E tudo isso tem que haver bilateralmente. Do meu lado, eu estou mais do que à vontade, porque eu tenho já feito vários movimentos para pedir várias vezes a audiência ao governador. Ele concedeu uma vez em agosto do ano passado. De lá para cá não tivemos mais nenhum contato, a não ser em reuniões. O senhor já pediu uma nova audiência de agosto do ano passado para cá? Não, ficou de criarmos um grupo de trabalho que só se reúne uma vez. E eu percebi claramente que não há interesse. Eu acho que não há interesse do governo do PT em ter uma interlocução com uma pessoa que não seja do partido dele. Mas em ganhando, conquistando essa reeleição... Eu vou conversar com quem for preciso para ajudar a Fortaleza. Vou conversar com o PT, com quem for preciso para ajudar a Fortaleza. Maravilha. Um outro ponto também que a gente trouxe aqui, que a gente debateu aqui nas conversas, foi a questão da limpeza de Fortaleza, né? Assim, alguns dos pré-candidatos colocando que a Fortaleza está suja, e, enfim... Questionando a taxa do lixo. E aí eu queria que o senhor falasse, Fortaleza está limpa, Fortaleza está suja? Como é que está Fortaleza, ao seu ver? Precisa melhorar muito na questão de limpeza pública, e é por isso que nós estamos fazendo um programa chamado Fortaleza Limpa, que nós já colocamos 10 mil agentes, desde agentes da juventude, gente que está trabalhando na educação, na saúde, fazendo aí um verdadeiro mutirão nas escolas para receber os recicláveis, caminhões que têm rotas específicas para os condomínios. Então, tudo isso também é uma questão, uma política de educação pedagógica. Porque, olha, Juliana, Eduarda e Marcelo, para cada um quilo de lixo que a gente recolhe regularmente, se joga na rua 1,2 kg a mais. Então, em pontos irregulares. Em pontos irregulares. E nós já temos feito todas as iniciativas para coibir, para multar, para chamar a atenção, para pedagogicamente avisar. Mas isso é um processo de educação que leva um tempinho para que as pessoas se conscientizem. É chamar a Fortaleza. Quem é que não conhece aqui? A gente sabe de qual aqui... Você andando na cidade, você já sabe onde é que acumula lixo no final de semana. As pessoas... Lá na Sargento Hermínio, que era uma obra que ficou parada há 30 anos, eu fiz a Sargento Hermínio. Começaram a botar lixo lá no canteiro central. Foi só fazer a ciclofaixa que acabou o lixo. Não tinha ponto de lixo. Então, é preciso que a população nos ajude, todo o esforço da prefeitura para que coloque Fortaleza num patamar de cidade limpa. Agora, quem faz a crítica é só lembrar que numa gestão, a última gestão do PT na cidade, enquanto se divulgou que Fortaleza tinha 1.000 pontos de lixo, né, nessa gestão, na gestão do PT em Fortaleza tinha 6.000 pontos de lixo. Tem esse levantamento, né? Tem. Está limpa a cidade, precisa melhorar. E a gente vai melhorar convencendo as pessoas, educando. Essa questão da responsabilidade ambiental de cada pessoa, de fato, e nós estamos trabalhando, nós estamos trabalhando com as escolas, por exemplo. Que é quase enxugar gelo, assim, né? Não tem essa expressão, porque você, né, assim, você produz mais lixo fora do ponto correto do que eu vinha aqui da prefeitura para cá, tinha na parede, tinha acho que uma pessoa voluntariamente botou, olha aqui, os dias de coleta de lixo, tem um ecoponto a 500 metros daqui. Então, não jogue lixo aqui, vale 500 metros da distância. Então, tudo é um processo de educação que a gente está fazendo, mas nós temos aí grandes ações, nós ampliamos ecopontos, estamos fazendo lixeiras subterrâneas, nós estamos com caminhões que têm uma rota específica para condomínio, para fazer
a coleta no Seletiva. condomínio, seletiva, né? O condomínio que quiser, basta acionar a prefeitura e a prefeitura chega lá, manda... Nós temos milhares de agentes ambientais que são gente, são garotos e garotas que estão com bolsa na Rede Cuca, que estão indo orientar, que falam da importância de você... temos os catadores que recebem no reciclo, aquele triciclo que ele coleta lá. Hoje já são praticamente 30 bairros que estão fazendo parte do reciclo. E os catadores, com as bikes, com aquele as triciclo. bikes, que eles recebem por cada produto que eles... uma garrafa PET, cada um tem um valor. Então, fazendo disso uma renda. Nós estamos hoje com esse projeto, a gente está empregando cerca de mais de 150 famílias que estão dentro desse projeto. Então, são várias ações conjuntas que eu quero crer que a gente vai conseguir manter a cidade em níveis desejáveis de limpeza urbana. Prefeito, e a taxa do lixo, né, que a gente também mencionou, gerou muitas críticas, né? Assim, por que gerou tanta crítica? No sentido de que a taxa ela é uma lei, vem de uma lei federal, né? Isso. Ela só não está implementada 4 capitais. em 3 capitais, não é? Assim, por que foi tão mal recebido? Como é que o senhor avalia essa crítica tão contundente à taxa do lixo, assim, pela própria população, Tá. né? Não só os adversários políticos que Na obviamente verdade, usam isso, a né? taxa do lixo, eu não criei nenhuma taxa. Quem criou foi o Congresso Nacional. O que nós criamos aqui foi uma maior faixa de isenção das capitais brasileiras. Nós temos 70% da população que não paga a taxa do lixo. E os 30% que pagam ajudam a, por exemplo, colocar esses catadores com essas bikes dentro de programas de reciclagem de lixo. Então, na verdade, taxa e tributo ninguém gosta. Agora, a taxa ela tem um fim específico. É diferente, por exemplo, aumentar o ICMS. Que aí tem a gasolina, veja como é que está agora. Então, e outra, como você colocou, só 3 capitais hoje não cobram. Tem outro que está em vias de cobrar. Porque é uma exigência legal. O prefeito que não cobrar a taxa do lixo, ele tem que dizer como é que ele vai fazer a limpeza da cidade. Mas tem a ver com a questão do orçamento, né? Assim, para ser implementado, né? Pelos números, né? Que se porque tem. assim, ó, no projeto de lei orçamentária de 2022, que previa os gastos de 2023, mesmo ano em que a taxa do lixo foi aprovado, lá estava previsto um recurso de exatamente pouco mais de 290 milhões para o Fundo Municipal de Limpeza Urbana. O que, inclusive, adversários alegam, e eles falam com muita clareza, que vão revogar a taxa do lixo, ou seja... Duvido. Entende-se que isso seria possível, apesar do que diz a legislação federal... Calote. Que, assim, o município tem que ter, nas palavras até do Evandro, tem que ter sustentabilidade financeira para garantir esse recurso. Pelo que estava previsto no projeto de lei orçamentária de 2022, havia esse recurso. A prefeitura tinha de onde tirar, sem ter que cobrar uma taxa para a população. Mais uma vez, desconhecimento. O pré-candidato que você falou é o responsável por ter aumentado o ICMS a toque de caixa. E ICMS é tributo, não é taxa. Tem uma diferença enorme. O pré-candidato é cobrador de imposto. Cobrador de imposto. Foi formado, treinado para cobrar imposto. Quando ele fala da taxa é porque ou está desconhecendo ou porque usa de má fé. Porque ele, como presidente da Assembleia, foi quem liderou a aprovação sem discussão. Não teve discussão, não teve audiência pública, não teve as galerias sequer foram abertas para que as pessoas pudessem contrapor. A taxa do lixo, nós passamos um ano debatendo. Agora, essa taxa especificamente, ela é obrigação dita pelo marco regulatório do saneamento básico. Pronto. Tem que fazer. E o orçamento que você está prevendo aí, você leu 200 e poucos milhões, né? Pouco mais de 290 milhões. Mais precisamente, 293 milhões e 800 mil reais. Pois a prefeitura gasta mais de 450 milhões por ano para limpar a cidade. E como é que a gente vai limpar a cidade? Pronto, aí uma outra pergunta é assim, o dado mais recente que eu tenho aqui é que a taxa do lixo arrecadou até esse momento 161 milhões de reais. Aí como é que isso está sendo revertido justamente para essas ações de limpeza Todas urbana? essas ações que nós estamos falando, a ampliação dos ecopontos, as lixeiras subterrâneas, os caminhões da Fortaleza Limpa, que são 12 caminhões, caminhões carretas que estão visitando os condomínios,
os agentes ambientais, político pedagógico para ensinar, para orientar, tudo isso está sendo investido com esse dinheiro. E entende-se que também existe uma necessidade também de educar a população, né? É o que a gente usa uma parte do recurso em campanhas publicitárias para ensinar a população, para orientar a população a descartar corretamente o lixo, a rota de coleta. Nós temos outra ação que é o tira-treco, que são caminhões que vão lá pegar geladeira, sofá, esses grandes entulhos, né, que às vezes a pessoa não tem onde colocar e coloca no canteiro central, a gente vai lá. É só pedir o tira-treco para passar lá que o caminhão vai lá e passa e pega. Vamos voltar agora para a pauta de segurança, né? O senhor recentemente anunciou ampliação, né, do efetivo da guarda, armamento, né? 400 armas de fogo. Armas de fogo. Aí aquisição de 100 viaturas, né, 100 carros. Pronto. Aí eu queria... Já vemos resultado em relação a essas ações que estão sendo implementadas. A gente também tem a parada segura, né? Que as blitz do transporte público, né? Quais são os resultados dessas... a gente pode sentir algo assim de... O governo do PT, ele foi muito, eu diria, complacente com a evolução aqui das facções criminosas no Ceará. E isso está fazendo com que a gente tenha que trabalhar dobrado. A função básica da prefeitura é na política de prevenção. É escola de tempo integral, é areninha, é cuca. E tudo isso a gente está fazendo. Tanto que Fortaleza tem a melhor educação do Brasil. Então, hoje tem uma necessidade da gente dar uma resposta mais rápida à população. Veja o que está acontecendo em Fortaleza e no Ceará. De tempos para cá, essa coisa agudizou de uma forma insana. E, com isso, eu tive que ampliar o efetivo da guarda. Nós vamos contratar mais de 1.000 guardas municipais, em torno de 1.000 guardas municipais. Estamos capacitando, treinando e armando toda a guarda municipal. Compramos 400 armas de fogo, compramos 100 viaturas, mas não é para defender a população do crime organizado, é para defender a população da violência. Quem tem que combater o crime organizado é o governo do Estado e o governo federal. O que nós estamos fazendo é fazendo o trabalho que o governo não está fazendo, que é dar segurança à família de Fortaleza. E aí tem programas como Parada Segura, como as blitz no transporte público. Ainda é muito cedo para dizer, porque a gente começou há cerca de um mês atrás, mas já existem indicativos que a gente fica muito esperançoso que dê certo. Por exemplo, no mês de junho, nós tivemos o menor número de assaltos a transportes públicos de toda a história, da história de 2 anos para cá. Então, já é um indicativo. Reduziu pouco, mas deixou de crescer e está reduzindo gradativamente. Eu quero crer que a gente, com a ampliação da parada segura, com a aquisição dessas armas, com a capacitação, com a central de vídeo monitoramento, agora são 7.000 câmeras, 7.000 olhos olhando parada segura. Nós vamos implantar em 200 paradas seguras. Então, é o vídeo monitoramento que está acontecendo lá, que a gente agora está monitorando. A gente está monitorando os grandes eventos com drone, toda uma infraestrutura da Guarda Municipal que está agora nos terminais, nos eventos, nos parques públicos. E eu quero crer que a gente vai conseguir reduzir aí os índices de criminalidade aqui. Gil, trazer aqui um pouquinho da reeleição, né? Que ao menos os últimos 2 pré-candidatos conseguiram se reeleger, né, prefeito? Isso aumenta um pouco a sua responsabilidade de também seguir essa linha de Tem essa sucessão? tradição aí de reeleição, né? Desde a época de Juracy, Luiziane Lins, Roberto Cláudio, e agora está na sua mão. Tá na mão de Deus e na mão do povo, né? Na mão de Deus e está em boas mãos e na mão do povo. Eu estou trabalhando todo dia para entregar e cumprir o que eu me comprometi na campanha passada. Qual é o prefeito de capital do Brasil hoje que já conseguiu executar 90% do que eu havia me comprometido? Então, a nossa meta é cumprir 100% e outra. Quando? Não, eu acho que outubro já está completo todo o nosso programa e outra. Eu não havia me comprometido a dar o passe livre estudantil. Colocamos o passe livre estudantil. Eu não havia me comprometido em entregar remédio em casa, que era muita gente falava... E hoje nós estamos entregando remédio em casa. Então, eu
eu havia me comprometido em fazer 50 creches, vou fazer mais do que 50 creches, vou construir mais escolas, vou construir escola de tempo parcial, escola de tempo integral, escolas Araninha. Então, toda a meta que a gente colocou no nosso plano de governo anterior, a gente está executando e vamos fazer um pouquinho mais. Agora, falando de plano de governo, o que é que o senhor pretende atualizar, né, para essa proposta de reeleição e o que é que você ainda acredita que precisa de mais tempo para executar? Então, a gente precisa unificar Fortaleza, né? Pegar, por exemplo, toda a orla, da Barra do Ceará até a Sabiaguaba, tornar a Zona Oeste que seja uma zona que atraia empreendedores. É o que a gente está fazendo. Se você for na Barra do Ceará, hoje a ponte da Barra está iluminada. A Barra do Ceará, Polo de Lazer, a Avenida Beira Rio está toda requalificada. Caminhando pelo Vila do Mar, vindo pelo Pirambu, até a beira-mar de Todos e até a Sabiaguaba, a gente está fazendo dessa orla uma orla só. A Zona Leste, que era a Zona Rica, está também agora sendo unida à Zona Oeste, que a gente quer dar mais oportunidades. Então, tornar a Fortaleza uma Fortaleza boa para o filho do pobre, para todos, indistintamente. Dar oportunidades para que as pessoas possam pegar essa oportunidade e aproveitarem. É o que está fazendo Fortaleza hoje ser a maior economia do Nordeste. Todas as capitais estão passando por muita dificuldade, mas mesmo assim, Fortaleza hoje é a maior economia do Nordeste. Fortaleza, esse ano de 2024, até abril, Fortaleza já gerou mais empregos do que 15 estados da federação. Isso não é pouca coisa, não é? E isso a gente faz com planejamento, com ousadia, com rigidez fiscal, com ambiência de negócio. Recentemente, eu fui lançar a pedra fundamental de um data center que vai investir R$1 bilhão aqui e já começa a funcionar no ano que vem. Não é protocolo de intenções, não é carta de intenção, não. É a pedra fundamental, já começou a construir e veio outro data center, de maneira que a gente vai tornar Fortaleza uma economia direcionada para a inovação tecnológica, que nós temos aí vários projetos que são ganhadores de prêmios internacionais, e vamos consolidar Fortaleza como a maior economia do Nordeste. E olha lá se a gente não chegar entre os 4 primeiros em 4 anos. Mas o que é que o senhor ainda considera que pode ser melhorado, aproveitado nos próximos 4 anos sendo eleito? Eu acho que a gente precisa sempre cuidar muito da saúde pública, porque é uma demanda, eu como médico, eu compreendo muito bem, é uma demanda que ela dói diretamente à família. O Fortaleza hoje tem 80% da população que necessita do Sistema Único de Saúde. E nós temos quase 3 milhões de habitantes, né? Então, nós estamos ampliando a nossa atenção básica, os nossos postos de saúde. Então, a ideia é transformar a saúde, por exemplo, a gente construir uma UPA 24 horas em cada regional na periferia da cidade. Ampliar o programa de telemedicina que já começou a funcionar. Ampliar a entrega domiciliar de medicamentos. Uma escola que eu entreguei parte agora, uma escola de saúde pública municipal que vai capacitar todos os profissionais de saúde. Ampliar a atenção à saúde mental da população, que é uma grande reclamação que eu escuto e com muita razão. Por exemplo, a gente precisa de mais CAPs, de centro de atenção psicossocial aqui, a gente precisa de... E para tudo isso, eu já estou em contato com as universidades que trabalham com isso. Tem uma demanda enorme por portadores de autismo, né? Que tem transtorno do espectro autista, que eu, inclusive, vou entregar o primeiro centro de espectro autista aqui de Fortaleza, e é ampliar esse atendimento. Basicamente, ampliar o atendimento básico à saúde, para que a gente possa minimizar a questão da demanda por exames mais sofisticados, especialidades e cirurgias eletivas. E o que é que o senhor pensa assim, para esse triplé do novo plano de governo? Como o senhor bem citou, né, na primeira pandemia, vez que foi eleito, era a questão da vacinação, vacinar todo mundo, retomada econômica e a retomada isso. econômica. Qual o tripé agora? Qual vai ser o tripé dessa eventual reeleição? Saúde, segurança e empreendedorismo. Fazer de Fortaleza ainda mais consolidar a posição de líder no Nordeste e ousar um pouquinho mais. Hoje, Fortaleza está rivalizando com o Sul-Sudeste. Antes era com Salvador e Recife. Deixamos para trás isso aí. Nós estamos no outro patamar. Fortaleza teve o maior Réveillon do Brasil, está se consolidando como
destino de eventos nacional e internacionalmente. Então, saúde, segurança e empreendedorismo. Maravilha. Voltando aqui para as Vamos pautas da cidade, assim, né? Das questões que a gente levantou, que eu acho que é importante a gente trazer para trazer a resposta, né? Assim, uma outra crítica levantada também é a questão dos buracos em Fortaleza. Como é que está essa questão? O que tem sido feito em relação a essa malha viária, aos buracos, essa questão que tem sido apontada? Bom, esse é o problema crônico que a cidade de Fortaleza enfrenta, porque ela cresceu sem planejamento. Veja o caso da Heráclito Graça, que é histórico, né? E eu vou resolver o problema da Heráclito Graça. Não vai ter mais baleia nadando na Heráclito Graça a partir deste ano. Nós fizemos lá um reservatório subterrâneo que vai agora pegar toda... A Avenida Heráclito Graça foi construída em cima do leito do Pajeú. Então, era um problema crônico. Drenagem. De drenagem. Como tem sido crônico, nós tivemos aí 3 anos de inverno de uma maneira muito atípica, né? E toda essa malha viária não tinha sido preparada para enfrentar esse problema. Todas as ruas que nós estamos fazendo agora do programa chamado Proinfra, que eu já entreguei 800 ruas, são 1.035 nessa primeira etapa e mais 1.000 e tantas numa segunda etapa, todas elas que nós fizemos agora, nenhuma delas tem problema de drenagem. Vá, por exemplo, lá na rua Paulo André, no Ancuri, não tem problema de drenagem. Vá lá na comunidade do Marrocos, lá no Grande Bom Jardim, não tem problema de drenagem. Vá lá no Aracapé, não tem problema. Só no Aracapé, nós fizemos 30 quilômetros de piso intertravado. 30 quilômetros, para quem, vamos fazer uma comparação aqui, é equivalente a 10 beira-mar de todos, que são 3 quilômetros. A beira-mar, né, que vai da Rui Barbosa até o Mercado dos Peixes, são 3 quilômetros. Você pega ali 3 quilômetros da beira-mar, multiplica por 10 e bota lá no Passaré. Lá no Campo do Biquíni, que é lá no Janguru Sul, nós estamos fazendo 62 milhões. Eu estou investindo lá 3 vezes mais do que eu estou investindo na Praia de Iracema. Por isso que o povo não está sabendo. Esses candidatos têm que ir para a periferia para saber o que está sendo feito lá. É só sortear um bairro e ir lá. Prefeito, essa questão da drenagem que o senhor trouxe, o senhor citou vários bairros, né, que não têm esse problema, mas ainda existem, né, pontos em Fortaleza que precisam dessa atenção. Lembro demais que eu recebi no WhatsApp, no último período chuvoso, lá da Granja Portugal. Assim, ruas inteiramente alagadas. O que acontece? Por que ainda tem esses pontos em Fortaleza? O que precisa ser feito? Precisa de uma grande operação de drenagem e saneamento. O saneamento tem que ser da CAGES também, né? Então, é como eu te falei, a malha viária de Fortaleza, ela, na sua grande maioria, ela não foi preparada para receber essa quantidade de chuva. Foi crescendo assim, sem um planejamento. Hoje, não. Hoje, todas as ruas que nós estamos fazendo, essas 800 que eu já te falei, tem mais 235 que estão já em fases de implantação, tem mais 800 e tanto que a gente já está planejando para fazer no segundo momento. Todas essas ruas novas, elas estão sendo feitas na periferia com o sistema de drenagem. As ruas antigas a gente está fazendo paulatinamente, porque é um recurso muito vultoso que você vai investir. Mas nós estamos investindo maciçamente, só este ano de 2024, nós vamos investir 2,2 bilhões de reais. Bilhões. O orçamento da prefeitura é 16 bilhões, né? Nós vamos investir 2,2 bilhões de reais em infraestrutura. É muita coisa. Para ver se a defesa civil fica meio puxado nessa época, né? Assim, porque mas, é o que as pessoas recorrem, né? Assim, quando elas passam por um problema como esse, né? Na periferia de Mas nós Fortaleza. já conseguimos reduzir, Juliana, muito os locais aí que são muito difíceis, vulneráveis, beira de rio, beira de lagoa. Nós já reduzimos em mais de 50% os locais de risco. Tanto que hoje você vê que há uns anos atrás, vamos voltar 10 anos para cá, tinha gente que ficava desabrigada, tinha gente que morria, tinha gente que caía a casa. Hoje, esse índice é muito menor do que tinha há 10 anos atrás. Porque é risco para a saúde também. Você vê que o pessoal toma banho ali, a criançada mergulha, faz a brincadeira, né? Mas tem um risco ali alto para a saúde, né? Voltando um pouquinho aqui para a eleição, né? Deixa eu... Vai, Marcelo, conta. Qual é essa pergunta? Sobre os padrinhos políticos. Os outros
pré-candidatos eles estão ali alinhados com o governo federal, governo estadual, e o André Fernandes com o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Inclusive, saiu uma pesquisa recentemente também do peso dos padrinhos políticos aqui na capital. Queria saber como é que o senhor vê isso, do padrinho político, influenciar nas eleições, e como é que está a relação com o Roberto Cláudio e com o Ciro Gomes aí, se eles vão estar na sua campanha. Tá, eu não tenho padrinho político, eu tenho amigos na política que compartilham comigo do mesmo sonho e do mesmo projeto de ter uma cidade que seja à altura do que o fortalezense precisa e merece. Então, o que eu tenho é identidade programática com o Ciro, com o Roberto Cláudio. O Roberto foi o maior prefeito, sem favor nenhum. Ele e o Juracy Magalhães foram dois prefeitos que fizeram assim, uma grande diferença na vida da cidade. E é um privilégio muito grande repartir esse projeto com o Roberto Cláudio. Mas a eleição de prefeito, ela é uma eleição muito, eu diria, muito diferenciada, porque nós estamos tratando aqui da pessoa que vai estar cuidando da cidade. Nós não estamos tratando de uma política nacional, porque, na verdade, interessa a alguns candidatos fazer essa polarização, porque é o nós contra eles e eles contra nós, esquecendo de debater, por exemplo, a questão da drenagem das ruas, a questão do posto de saúde. Tem candidato aqui que não sabe quantos bairros Fortaleza tem. Vai saber agora, porque, como eu falei, eles vão estudar. Tem candidato, se você soltar na rua, não volta para casa você tirar o celular, porque ele não sabe voltar, não sabe andar em Fortaleza. Eu conheço Fortaleza, eu fui vereador de Fortaleza, presidente da Câmara, sempre um deputado muito bem votado aqui em Fortaleza, coordenei a campanha do Roberto, coordenei a campanha, outras campanhas políticas, conheço muito bem Fortaleza. Então, a eleição de Fortaleza, e olha que Fortaleza é uma cidade vanguardista, Fortaleza é a cidade que elegeu a primeira prefeita mulher do Brasil, a Maria Luísa. Fortaleza elegeu Ciro Gomes. Fortaleza elegeu a Luiziane Lins, que ninguém imaginava que ela iria se eleger, e ela se elegeu. Nem o próprio partido, né? Contra o partido dela, inclusive que fizeram de novo com a ex-prefeita Luiziane Lins. Fortaleza é uma cidade muito vanguardista. Eu diria que ela é impalpável. Você não pode apostar num comportamento que seja previsível de Fortaleza, porque ela é meio impalpável. Ela se move de uma maneira que não obedece à lógica política de, vamos polarizar aqui, A versus B ou B versus A. Fortaleza está ligada e está prestando atenção. E quem vai ficar aqui fazendo a administração é o prefeito, não é o presidente, não é o governador. É o prefeito que tem que estar aqui, tem que responder às demandas da população. Só pegando um gancho da fala dele, que ele tocou na Luiziane, se eu não me engano, o senhor falou que o partido fez com ela recentemente. A gente entrevistou aqui o Evandro e ele está tentando se aproximar dela, né? O que o senhor acha que o PT fez com a Luiziane, que o senhor mencionou? Olha, eu costumo não entrar na economia de outros partidos, né? Porque teve até uma crítica no passado do governo entre a Isolda e o Roberto Cláudio, que teve aquela questão de gênero e tudo mais. Tem alguma coisa em relação a isso? Tem muito, né? Porque são 2 pesos e 4 medidas, né? Quando é para que eu faça uma crítica, aí eu uso 2 pesos. Quando é para eu receber a crítica, eu não quero receber a crítica. O PT fez muito pior do que foi feito com a Isolda, né? Que escanteou completamente, isolou completamente a ex-prefeita do debate. Mas é um problema do partido. Agora, também, falando em polarização, a gente também vai entrar em um cenário novo agora em 2024, né? Apesar de PT e PDT sempre lançarem candidatos próprios à Prefeitura de Fortaleza, como foi o caso do senhor e da Luiziane no pleito passado, no segundo turno ali sempre havia um alinhamento, né? Sempre acabava que o PT ia para o palanque do PDT para derrotar aquela dita direita. Esse ano, talvez, esse cenário não se repita. Realmente está muito mais disperso, muito mais dividido. O que é que o senhor espera disso? Não, eu espero ganhar a eleição. Eu espero estar no segundo turno e contra quem quer que seja, que eu vá enfrentar no segundo turno. Eu espero que a população veja que hoje Fortaleza é a maior economia do Nordeste. Fortaleza hoje é a melhor educação do Brasil. Que essa mudança em Fortaleza já começou e ela não pode parar. Ela tem que avançar cada vez mais para consolidar Fortaleza como potência do Nordeste e do Brasil. O senhor acha que não vai ter um impacto aí dessa separação nessa eleição municipal? Não, eu acho que, como a Eduarda já colocou, o PT sempre lançou candidato aqui em Fortaleza. Isso não foi
nenhum impedimento Mas para que como o Roberto ganhasse a eleição, para que eu ganhasse a eleição. Mas no segundo turno, o palanque tinha, né, ali, do o PT Camilo. estava no palanque do PDT. Aí aglutinava aquela força, e principalmente na liderança do Camilo Santana, que, de acordo com a pesquisa que ele citou, é o maior puxador de votos aqui em na Fortaleza. capital. Tá. Eu espero, e se o PT não for para o segundo turno, que ele venha me apoiar no segundo turno. Espero o apoio do PT. Ah, claro. Eu espero apoio de quem queira o bem de Fortaleza. Se o PT quer o bem de Fortaleza, certamente o nosso projeto tem mais identidade. Vou esperar no segundo turno que eles venham me apoiar. É ótimo. E com relação à vice da sua chapa, continua Elcio Olha, Batista? o Elcio é uma grande inteligência, um grande quadro, é um ser humano extremamente diferenciado, ajudou e ajuda muito Fortaleza, não apenas como vice-prefeito, mas quem não lembra, o Elcio, ele liderou todo um programa para pensar Fortaleza até o ano 2040, elaborando um programa chamado Fortaleza 2040. Então, o Elcio é um vice que qualquer candidato sonharia em ter. A questão do vice hoje é uma questão muito mais interna, da economia interna do partido. A preço de hoje, nós temos 7, 8 partidos que estão na nossa base, contando com o PSDB e Cidadania, e certamente, se em permanecer assim, deverá ser a economia desse partido que vai decidir quem vai ser o vice-prefeito. Seria um privilégio ter o Elcio como vice-prefeito novamente. Mas tem algum perfil que está sendo buscado dentro desse arco aí de Mulher. alianças? Olha, o perfil é que compreenda esse projeto que hoje está mudando Fortaleza e que precisa mudar cada vez mais. Então, o perfil é que compreenda que essas mudanças que vieram para ficar e que precisa aprofundar as mudanças. Quando nós falamos de padrinho político, o senhor falou que não tem padrinho, que tem amigo. Né? Amigo. Os amigos que estão aí Que alinhados repartem, né, que repartem aí o projeto para Fortaleza. E um deles é Ciro Gomes, né? O senhor já falou, né? Já recentemente a gente até publicou por aqui, falando que ele vai entrar no momento certo. Ele disse numa entrevista também que ia se afastar ali no começo. Não, ele disse a princípio. A princípio. Vamos reconstruir a frase. Ele disse, a princípio, eu não vou participar. E aí, que horas ele O Ciro, vai chegar junto? vai chegar junto na hora que precisar chegar junto. O Ciro é uma inteligência raríssima, que tem muitas razões para estar doído com o que aconteceu com ele aqui. O Ciro, ele e o Tasso são responsáveis por toda essa galera que está aí. Roberto Cláudio, Camilo Santana, José Sarto, eles são os Cid Gomes. Então, eu creio que o Ciro ainda se ressente de uma correspondência que seja à altura dele, porque, na verdade, essa polarização nacional que aconteceu prejudicou demais o Ciro, porque partiu-se do pressuposto que era um, era outro, era um, era outro, e ficou o debate completamente vazio sobre proposta de país. Veja o que nós estamos enfrentando hoje. E essa polarização, ela não é boa para o mundo, não é boa para o Brasil, não é boa para o Ceará e é muito pior para Fortaleza. Essa polarização, votar porque é A ou porque é B, deve-se votar por quem tem projeto, por quem defende um projeto, porque já tem o que apresentar ou que tem propostas para apresentar. Mas não se quer dar com essa polarização. E o Ciro foi vítima disso, né? O Ciro se ressente disso no momento certo. Ele vai saber como entrar no jogo. E o Ciro é um craque, é um gênio. Todos, sem exceção, no Brasil todo, todos os partidos fazem questão de ressaltar o brilhantismo, a genialidade, a vocação, a inteligência que tem o Ciro. E ele, certamente, no momento que ele se sentir à vontade, ele vai participar decisivamente. E ainda puxando o gancho da polarização mais uma vez, assim, até por conta do cenário nacional que está posto, existe hoje, né, anteriormente talvez não fosse assim, mas existe hoje uma necessidade de se posicionar também ideologicamente. Muito por conta da divisão do cenário nacional, né? E aí o eleitor fortalezense, apesar de que o que muitos acreditam, né, está mais preocupado com a questão da gestão, das propostas mesmo para a administração, como o senhor citou, também existe ali um peso ideológico. E aí, nesse sentido, como é que o senhor se identifica nessa disputa? Olha, Eduarda, eu acho que eu vou
me lembrando aqui de Norberto Bobbio, né, que escreveu sobre isso. Eu acho que a esquerda é a direita de quem vai. Para decantar esse pensamento. O partido que a gente deve ter é o partido da demanda de Fortaleza, independentemente de tintura ideológica, porque tem muita gente que se apresenta com o verniz ideológico, quando você vai perceber, não acredita em nada do que imagina defender. Então, eu me coloco no sentido de defender os interesses de Fortaleza. Vou defender os interesses de Fortaleza onde quer que eles estejam. Se for preciso conversar com A, partido B, eu vou conversar. Então, ideologicamente, Fortaleza, eu diria. O partido é Fortaleza. Então, Esse negócio de centro, direita, esquerda, é um conceito completamente ultrapassado. As pesquisas hoje indicam um crescimento ali da direita, né? Com os dois principais candidatos, que é o André Fernandes e o Capitão Wagner, ali despontando. O senhor acredita nessa tendência? Para um segundo turno a enfrentar. para um segundo turno. Na verdade, eu acho que o que eu acho que talvez traduza melhor é a velha questão de ou é um ou é Outro. contra um, né? Ou Nós seja, contra espelhos. eles, São duas faces da mesma moeda. Então, o grande desafio é trazer esse debate para o projeto de cidade. A direita está crescendo no mundo todo. Eu diria que esse radicalismo meio que dogmático está avançando. Veja o que aconteceu agora com Donald o Trump. Trump, né, que foi vítima de um atentado lamentável sob todas as hipóteses, né? E que é exatamente esse radicalismo, essa polarização, essa dogmatização que a gente precisa combater. É preciso que o bom senso prevaleça. Inclusive, um dos pré-candidatos que esteve aqui, o Técio Nunes, que é pré-candidato do PSOL, ele fez assim uma certa análise política, né? Acho que até saindo do papel de pré-candidato, ele enxerga que há uma crescida, né, na direita, em Fortaleza, né, dessa identificação com a direita. Inclusive, ele aponta que a escolha do Evandro Leitão pelo PT segue, de repente, uma linha mais moderada, enfim. Centro. O senhor enxerga isso também aqui em Fortaleza, essa tendência que o senhor acabou de mencionar? Eu acho que mundialmente? eu acho que há no mundo todo, né, uma eclosão de sentimentos que estavam guardados, né, e que passaram a irromper no cenário político mundial brasileiro. E aqui no Ceará não seria diferente, uma ilha, né? Mas eu também quero crer que eu diria que essa polarização, a ultradireita, o ultraconservadorismo, ele também não tenha muito espaço para durar muito tempo, porque ao fim de todas as coisas, eu acho que deve prevalecer o bom senso, a tolerância, convergir com os contrários, conviver com os contrários, né? Compreender que a política é uma arte muito de tentar, no caso do executivo, tentar mediar conflitos. Você não pode ser de um determinado partido somente, mas tem que ser para um projeto de cidade. Então, eu quero crer que isso esteja próximo de terminar, ainda que seja em alguns aninhos, mas não quero crer que... Quem o senhor aposta que vai enfrentar no segundo turno e quem gostaria de enfrentar no segundo turno? Quem vier. Eu estou preparado, até porque tenho que mostrar, estou preparado para fazer um debate com quem quer que seja, enfrentar no segundo turno quem quer que seja, para fazer Fortaleza continuar com esse processo de mudança que a gente começou e que nós vamos aprofundar. E o que mostra uma pesquisa recente, uma das mais recentes, da Jangadeiro Ideia, divulgada no dia 1º de julho, é que o senhor já está ali conseguindo se consolidar no segundo lugar, né? Apareceu isolado em segundo lugar pela primeira vez, atrás apenas do Capitão Wagner. Como é que o senhor recebeu esse resultado? Como é que o senhor vê isso? Eu tenho dedicado aí a minha agenda completa para entregar o que eu me comprometi quando eu era candidato e que fiz um programa de governo. Então, todo dia, quando eu não entrego uma escola de tempo integral, eu entrego um posto de saúde, eu entrego uma requalificação viária, eu entrego uma ciclofaixa, eu entrego uma política de empreendedorismo. Então,
Meu tempo está sendo totalmente consumido para fazer a gestão da cidade. Em fazer da gestão, eu espero que no tempo certo, no tempo que as pessoas vão começar a se antenar, a participar da política, possam perceber. Vá em toda essa periferia aí dessa cidade enorme, que você vai ver uma presença da prefeitura em qualquer dos 121 bairros da cidade. Já passamos de 1 hora de conversa. Nossa. Coisa rápido. Ligeiro, né? Ligeiro. Tem alguma questão aí que vocês ainda querem falar? Aí eles estavam realmente bem... Foi para a Envolvidos, política, né? o olho Aqui. brilhou. Quero agradecer, prefeito, a sua Eu que participação. agradeço. Juliana, Eduardo e Marcela aí, obrigado. Muito obrigada aqui por ter vindo participar desse bate-papo. Nossa gratidão. Tá, eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez aqui conversar com vocês aí, tirar dúvidas, né, esclarecer alguns pontos que é muito importante para a democracia, que a gente dê oportunidade a que os contrários possam se encontrar e muito, eu diria, pedagogicamente e educadamente debater o projeto de cidade, né? Sem dogmatizar, sem radicalizar. O pensamento de um adversário não pode ser jamais visto como de um inimigo. Tem que ser de um adversário que entende um mundo diferente. A macrovisão, né? Talvez seja diferente, mas certamente muitos deles têm o mesmo propósito de servir bem a Fortaleza. Quer deixar um recadinho final para os fortalezenses, para a gente encerrar? Tá, bom, eu estou aqui ainda como pré-candidato, né, procurando cumprir o que eu me comprometi. Como eu falei, né, a Fortaleza começou um processo de mudanças que precisa continuar. Hoje, Fortaleza é a maior economia do Nordeste, a melhor educação do Brasil, uma política de mobilidade urbana, a maior política de juventude do Brasil. Fortaleza tem que continuar com essas mudanças. Muito obrigada, Eu que prefeito. agradeço. Bom Eu que trabalho. agradeço. Muito obrigado. No episódio de hoje, nós conversamos com o prefeito de Fortaleza e pré-candidato à reeleição pelo PDT, José Sarto. Também participaram desse episódio os jornalistas Marcelo Teixeira e Eduarda Pessoa. Peço que deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe esse conteúdo para que ele possa alcançar mais pessoas. E, é claro, não deixe de se inscrever no nosso canal. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo Urbicast.